Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Daniel, sou Daniel Godry Júnior, sou da comunidade EFTA. E hoje nós vamos começar um curso novo, olha aí moçada, um curso novo para você divulgar, curtir, compartilhar, baixar, não se preocupe com direito autoral, pode baixar, pode colocar no seu site, pode colocar onde você quiser, tá bom? O que não pode é você deixar de compartilhar com os irmãos católicos aí para conhecerem a sua fé. Então, no curso de hoje, nós vamos começar nesse curso de apologética. O que é apologética? A defesa da fé. Nós vamos falar sobre, a primeira aula, sobre as fontes de fé do catolicismo. E aí existe uma diferença fundamental entre a Igreja Católica e as igrejas evangélicas. A partir de Lutero, que foi um padre agostiniano que saiu da Igreja Católica, os evangélicos, os protestantes passaram a acreditar na sola escritura. Martinho Lutero pregou a sola escritura, ou seja, somente a Sagrada Escritura como fonte de fé. E isso difere da Igreja Católica, e nós vamos explicar e tentar fundamentar por que a doutrina da sola escritura, de somente a Escritura, ela não se sustenta. Então, antes de começar essa aula, eu queria citar para você alguns sites, a hora que você tiver dúvida, que você possa entrar nesses sites, porque são sites muito mais fundamentados, muito mais, vamos dizer, rico em informações do que o meu site, que é uma iniciativa particular. Existe o site do professor Felipe Aquino, cleofas.com.br, um site muito bom, você pode digitar em busca lá e procurar o que você quiser. Existe o site Veritatis Splendor, que é o veritatis.com.br, que é do Carlos Nabeto, que era evangélico e se tornou católico estudando. E existe alguns outros que você pode pesquisar, mas esses dois são mais fundamentados. Tem o site da nossa comunidade, comunidadefta.com.br e eftarevolution.com.br. Bem, então vamos começar a nossa aula falando um pouquinho da Bíblia Sagrada, né? O que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia não é um livro como muita gente pensa. A Bíblia é uma biblioteca, ela é feita de vários livros. Ela tem basicamente duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E testamento é uma palavra interessante, né? Quando você deixa algo para alguém, você faz um testamento. Deus deixou algo para nós. Por isso se chama o Novo e o Velho Testamento. Deus tem maravilhas na Sagrada Escritura para revelar para nós. O Antigo Testamento tem 46 livros na Bíblia Católica e o Novo Testamento tem 27 livros no cânon católico. O que é cânon católico? O cânon vem da palavra grega canon, que quer dizer regra ou medida. Então é uma medida. Na medida católica existem 7 livros a mais que nas Bíblias protestantes. Os protestantes vão dizer, a Bíblia católica tem 7 livros a mais, e nós vamos dizer, a Bíblia evangélica tem 7 livros a menos. Não importa, são 7 livros de diferença. Os livros canônicos, então, sobre o livro canônico da Bíblia, são os livros que passaram pelo cânon, pela medida de quem? Da igreja, dos apóstolos. A Bíblia foi surgindo ao longo dos tempos. O Antigo Testamento e depois o Novo Testamento foi surgindo ao longo dos anos. Os cristãos primitivos não tinham a Bíblia, o Novo Testamento na mão. Tinha algumas cartas de Paulo, alguma coisa ali, mas não era o Novo Testamento como a gente conhece hoje. A Bíblia foi compilada ao longo dos anos e ela foi definida como cânon num concílio da Igreja Católica. Então foi a Igreja Católica que compilou os livros que ela achava serem autênticos, que falavam verdadeiramente de Jesus, porque existem os livros apócrifos, né? O que são os livros apócrifos? Vem da palavra grega apócrifon, livro oculto, livro não canônico. São os livros que não entraram nas Sagradas Escrituras. Pois bem, ao contrário do que todo mundo pensa e fala, esses livros apócrifos podem ser lidos, até comprados e adquiridos dentro das livrarias católicas. Basta você ir na Paulinas, na Paulus, e procurar um livro apócrifo que você vai achar lá para vender. Então essa história de conspiração, que a igreja esconde os livros apócrifos,
é pura mentira. Esses livros estão à venda para teólogo, quem quer estudar, livros apócrifos pode estudar. Os capítulos foram uma divisão feita para facilitar o estudo, que foi aprovado pelo Concílio de Florença em 1442, e os versículos surgiram com o advento da imprensa no século XV e século XVI. Pois bem, cânon bíblicos. Existe o cânon restrito, que é o cânon escolhido pelos protestantes, né? Onde foram escolhidos somente os livros escritos em hebraico e em Israel. Existe o cânon amplo, que é o cânon católico, usado pela Igreja Católica desde o primeiro século, desde a existência da Igreja, que é dos judeus de Alexandria. É a Bíblia dos 70, que eles incluíram também os livros escritos em grego. Então essa é a diferença de um cânon para o outro. Vários concílios que confirmaram o cânon amplo usado pela Igreja Católica. Concílio de Hipona, 393, Catargo III, 397, Catargo IV, em 419, o Concílio de Florença, o Concílio de Trento, o Concílio Vaticano I. Bem, agora começa a nossa aula. A Bíblia, somente depois de mais de 2 séculos, o Papa, reunido com os bispos em concílio, com a sua autoridade infalível, vamos falar isso para frente, dessa questão polêmica da infalibilidade papal, declarou uma parte desses livros escritos da tradição como cânon de livros sagrados, ou Sagrada Escritura, ou Bíblia, reservando-se o direito e a obrigação de vigiar sobre a sua autêntica interpretação. Esse texto que eu li agora foi tirado da tradição apostólica. Então veja, por que aí está o primeiro furo da sola Escritura? A Bíblia, como a gente conhece hoje, ela foi canonizada, ela foi escolhida, ela foi compilada, os livros foram escolhidos pela Igreja. Foi a Igreja que formou a Bíblia, não foi a Bíblia que formou a Igreja. E aí está o primeiro erro, o primeiro equívoco das religiões protestantes, da sola Escritura. Por quê? Porque a Igreja existiu durante 2 séculos pregando sem o auxílio da Sagrada Escritura, da Bíblia, como nós conhecemos hoje. Claro, vão dizer, claro, mas existiu o Antigo Testamento? Sim. Existiam algumas cartas de Paulo? Sim. Mas muitos livros ainda não existiam, ou se existiam, as pessoas não sabiam o que fazia parte do cânon ou não. Então essa compilação, isso aqui é confiável, passou a existir somente no século II. Veja, outro furo da sola Escritura é o seguinte: se foi a Igreja que formou a Bíblia, como dizer que a Igreja falha? Como dizer que a Igreja não é infalível? E aí a segunda coisa, os protestantes dizem, não, a Igreja erra, eu só quero saber se está na Bíblia. Está na Bíblia, eu acredito, se for a Igreja que fala, eu não acredito. Isso é meio incoerente, porque se foi a Igreja que definiu quais livros deveriam entrar na Bíblia, ou a gente tem 2 hipóteses: ou a Igreja escolheu errado e a gente não pode confiar seguramente na Bíblia, ou a Igreja escolheu certo e nós devemos admitir que a Igreja também é infalível pela graça do Espírito Santo. Então a Bíblia é infalível? A Bíblia foi inspirada por Deus? Sim, em questões teológicas, não em questões científicas. E a gente, quando lê a Bíblia, tem que fazer essa distinção. A carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, diz assim: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. Então, a carta a Timóteo vai dizer que a Escritura, ela é inspirada por Deus, e ela serve para várias coisas. Como existem vários livros, os livros de sabedoria, existem cartas de namorado para namorada,
Existem livros históricos, existem livros litúrgicos, existem livros da lei, existem os evangelhos de Jesus, existem os livros proféticos. A Bíblia serve para muita coisa. Ela serve muitas vezes como fonte histórica, ela serve muitas vezes para orarmos, ela serve muitas vezes para aprendermos, para muitas coisas a Sagrada Escritura existe. Bom, outro problema da sola Escritura é, se a gente pegar coisas que estão na Bíblia e que os protestantes não cumprem. Por exemplo, dizem que a Bíblia, só acredita o que está na Bíblia. Bom, então, por exemplo, está na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 3, o seguinte: não acender fogo em nenhuma moradia no dia de sábado. Aqui a Bíblia está falando para cozinhar. Então, se a gente fosse levar a Bíblia sem o auxílio da tradição, da hermenêutica, da exegese católica, por coerência não poderíamos cozinhar em dia de sábado. O livro dos Levíticos 19:19 diz assim: não semear diferentes espécies no mesmo campo. Êxodo 23, 10-11 diz: não semear e não colher nada nos campos e na vinha em ano sabático. Levítico 19:23 diz: não comerás os frutos das árvores durante os 3 primeiros anos. Fala-se em Levítico 17: não comer sangue e nem carne com sangue. Levítico 11, de 1-47, para não comer coelho, nem lebre, nem porco, nem animais impuros. Êxodo 35, de 1-3, diz para punir de morte blasfemadores, homicidas, adúlteros, homossexuais, transgressores dos sábados, os que amaldiçoam os pais, os que evocam espíritos. Levítico 20, de 9-27. Então veja, qual é a igreja cristã que diz fundamentar a sua crença somente na Bíblia que cumpre tudo isso? Nenhuma. Então, se não cumpre tudo isso, é uma incoerência. Como você vai definir o que na Bíblia é válido ainda, o que na Bíblia ainda não é válido? Ou, melhor dizendo, o que na Bíblia era algo para a época deles e que já não serve para a nossa época. Outra coisa importante e furo da sola Escritura, de crer que somente a Escritura é uma fonte de fé, é o seguinte: aonde diz na Bíblia que existem 27 livros no Novo Testamento? Não tem livro que diga isso. Se a Bíblia se basta, onde está na Bíblia, quais os livros deveriam estar na Bíblia? Não está, você não vai encontrar, porque foi a igreja que escolheu os livros da Bíblia. Outra coisa, se tudo está na Bíblia, peça para um cristão protestante mostrar aonde na Sagrada Escritura diz que a Bíblia é a única fonte de ensino. Não diz também. Diz que a Escritura é inspirada para ensinar, diz que se alguém anunciar um outro evangelho seja anátema, tudo isso diz. Mas não diz que ela é a única fonte de ensino. Na Bíblia não se diz o nome do discípulo amado, isso veio pela tradição católica. Na Bíblia não se diz o nome do autor dos Atos dos Apóstolos, nós sabemos que foi Lucas, mas isso não está escrito na Bíblia. Não se pode afirmar somente com a Bíblia. Na Bíblia não podemos afirmar que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo. Claro, a igreja fez, a partir do estudo bíblico, a partir do concílio, a igreja declarou que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas na Bíblia você vai achar ou que os discípulos adoraram Jesus, ele era Deus, e vai achar que Jesus sentiu dor, fome, frio, suor, que foi em tudo igual ao ser humano, com exceção do pecado, o livro dos Hebreus, que ele era homem. Mas a Bíblia, em nenhum momento ela afirma que Jesus foi Deus e homem ao mesmo tempo. Isso é uma definição da igreja. Pois bem, amigos, e aí agora nós estamos com um problema, se a Bíblia passou a existir somente há 2 séculos depois que os cristãos pregaram, como que a evangelização acontecia? De maneira oral.
Como que a seleção da Bíblia foi feita, dos livros que deveriam entrar ou não? Da seguinte maneira: a igreja apostólica teve sucessão dos apóstolos. Os amigos de Jesus, os apóstolos, os discípulos, eles que conviveram com Jesus, ou com quem estava muito próximo de Jesus, quem viu Jesus, liam aqueles livros e diziam: opa, isso aqui não é o Jesus que eu conheço. Opa, Jesus não disse isso. E selecionaram os livros que deveriam entrar na Bíblia. Portanto, a igreja formou a Bíblia, não é a Bíblia que forma a igreja. Então, quais são, afinal, as fontes? Se a fonte evangélica é só a Escritura, quais são as fontes católicas? São basicamente duas, ou diríamos até três. Nós cremos na palavra de Deus como fonte de revelação, mas não só a palavra escrita, cremos também na palavra oral, certo? Então você quer dizer que eu posso dizer qualquer coisa e a igreja vai acreditar? Não. Na palavra oral tem que estar em conformidade com a palavra escrita. Então nós cremos também, e isso, eu vou citar algumas passagens que fundamentam isso, que tem muitas coisas que não foram escritas na Bíblia. O próprio João diz: se colocassem todos os milagres de Jesus na Bíblia, quantos livros no mundo seriam necessários para escrevê-los? Paulo, nas suas cartas, diz: eu tenho muito a que falar ainda, mas eu prefiro falar para vocês pessoalmente. Então tem muitas passagens bíblicas que deixam claro que a pregação não era só escrita, era também oral. Bom, uma das fontes da fé católica, além da Sagrada Escritura, que tem que estar em conformidade com a Sagrada Escritura, é o magistério da igreja. Vamos entender isso lendo a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, 16. Diz assim: é o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Então Pedro vai dizer que tem pessoas que deturpam a Sagrada Escritura. É função da igreja cristã, selecionar isso, cuidar para que não seja deturpado a palavra de Deus. A missão do magistério da igreja, segundo o Catecismo, parágrafo 890, está ligado ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo e seu povo. A função da igreja é proteger a Sagrada Escritura dos desvios e garantir a interpretação autêntica da Sagrada Escritura. Então o magistério da igreja, o Papa reunido com os bispos, vão preservar a autêntica interpretação da Sagrada Escritura. Essa é a função do magistério. Parágrafo 85 diz: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de São Pedro, o bispo de Roma, o Papa. 86. Todavia, presta atenção agora, importante isso, hein? Tal magistério não está acima da palavra de Deus. Olha que legal. A igreja não está acima da palavra, o magistério da igreja não está acima da palavra de Deus, mas a serviço da palavra, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe, e deste único depósito de fé tira o que nos propõe, para ser crido como divinamente revelado. E aonde está na Sagrada Escritura que Jesus deixou autoridade para a igreja para ensinar? Lucas, capítulo 10, versículo 16. Lucas 10, 16. Jesus aparece ressuscitado para os seus discípulos e diz para eles: a paz esteja convosco. Quem vos ouve, a mim ouve.
E quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, muito claro. Quem vos ouve, me ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, o que Jesus está dizendo para a igreja? Quem ouvir vocês, está ouvindo a mim. Quando você ouve a igreja, você está ouvindo a Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. Quem ouve a igreja, ouve a Jesus Cristo. Também Jesus diz: ide a todos os povos e pregai em meu nome, batizai as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando elas a observar tudo o que vos prescrevi. Então Jesus dá esta autoridade para a igreja. Veja que a igreja, ela já é auxiliada pelo Espírito desde o começo, já no Concílio de Jerusalém, que é narrado lá em Atos 15, versículos de 6 a 29. Reuniram-se então os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Que questão? A da circuncisão dos pagãos convertidos. Bom, que questão era essa? São Pedro achava que a pessoa, para ser cristã, ela precisava ser judeu. São Paulo, não, ele achava que o anúncio do evangelho era também para os pagãos. E começou a haver conflito entre os apóstolos. Então eles se reuniram num concílio de Jerusalém, primeiro concílio da igreja, dialogaram, oraram. Pedro se ergueu e disse: tendo nós sabido que alguns, saindo do meio de nós, sem nenhuma ordem da nossa parte, vos perturbaram com discursos que agitaram as vossas almas, aprove a nós, veja, a igreja, depois de nos termos reunidos, escolher alguns homens e enviá-los a vós, que vos exporão as mesmas coisas de viva voz. Grifo, viva voz. Transmissão, ensino oral. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, está escrito, não só ao Espírito Santo, de não vos impor mais nenhum outro peso. Claro que o Espírito Santo auxilia, não há dúvida alguma, mas quem ensina também é a igreja. Terceira, então, a segunda fonte de fé é o magistério da igreja. Concílios, Papa com os bispos reunidos orando sobre uma determinada questão. Houve o concílio para definir que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Houve o concílio para definir quais livros entrariam na Bíblia. Houve o concílio para falar do Espírito Santo. Houve vários concílios ao longo desses 2000 anos da igreja. Magistério da igreja. Então, não está acima da Bíblia, mas está ao contrário, a serviço da palavra, para interpretar a palavra. Veja, hoje nós temos pessoas acreditando em muitas coisas, porque cada um interpreta a Bíblia ao seu bel prazer. E interpretando a Bíblia ao seu bel prazer, a gente vê cada doutrina maluca que surgiu. Doutrinas que negam a divindade de Jesus, doutrinas que negam a existência do Espírito Santo, doutrinas que dizem que só alguns milhares serão salvos. Porque pessoas, claro, às vezes até bem intencionadas, pegaram a Sagrada Escritura, leram sozinha, e às vezes acharam, ou se disseram, interpretadores fiéis daquela palavra, e fundaram a sua própria religião. Como pode uma pessoa se dizer interpretadora fiel da palavra sozinha? Eu nunca vi isso. Será que Jesus Cristo deixaria a igreja 1500 anos abandonada para depois revelar com precisão, para depois de 1500 anos dizer para as pessoas que aquilo que elas acreditavam estava errado? Como saber de tantas doutrinas e maneiras diversas de interpretar a Bíblia, qual é a interpretação correta? Da mesma maneira que você, para entender o filme, precisa ver o filme do início. Quanto mais próximo da mensagem original está uma pessoa, maior a chance dessa pessoa ter escutado a verdade. Como saber quem é o Daniel que vos fala? Você tem que falar com as pessoas que me conhecem, que são íntimas, não com pessoas que estão longe. Quais são as pessoas que foram íntimas de Jesus? Os seus discípulos.
dos sucessores dos seus discípulos. Por isso que a igreja é apostólica, porque nós acreditamos numa igreja que tem 2000 anos. A igreja católica, se você procurar em qualquer site sério, né, não tendencioso, neutro, se você procurar em qualquer enciclopédia digitar Igreja Católica, você vai ver o fundador da Igreja Católica, Jesus Cristo. Alguns dizem que foi Constantino, mas não é verdade. Isso é uma deturpação histórica. Por quê? Constantino, ele se converteu graças à sua mãe, que já era católica, que já era cristã. Os cristãos, eles eram mortos, eles viviam em catacumbas, eram jogados no Coliseu. Constantino não fundou a religião católica. Constantino apenas declarou a religião cristã como a religião do império. Alguns acreditam que foi um milagre, alguns acreditam que foi por intenção, por comodidade, por medo do crescimento cristão. Seja o que for, Constantino não fundou a igreja católica cristã. Nós temos vários escritos patrísticos dos pais da igreja que já falam de papas, que já falam de bispos antes de Constantino. Antes de Constantino, nós já vamos encontrar nas catacumbas menções a santos, ossos de santos guardados, o costume de se guardar relíquias de santos. Então a igreja católica, ela é a única igreja fundada por Jesus Cristo. Você não vai achar o Edir, ou Calvino, ou Lutero, ou qualquer outro que tenha fundado a igreja católica. Se você fizer uma análise séria, não tendenciosa, partindo de um ponto neutro, e eu estou falando, a minha família por pai de mãe era evangélica, você vai chegar à conclusão que a igreja fundada por Jesus Cristo é a igreja católica. Alguns acham que a igreja se perdeu ao longo dos tempos, mas Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E Jesus, segundo a Bíblia, é a cabeça da igreja. Portanto, a igreja também tem que gerar vida, tem que gerar salvação e tem que permanecer na verdade. Jesus fala que o demônio é o pai da mentira. Uma igreja que foi infiltrada pela mentira não pode ser uma igreja de Deus. Então, das duas, uma, né? Ou está todo mundo errado, ou nós precisamos acreditar que Jesus, que Deus preserva a verdade na igreja católica, uma verdade acreditada há já 2000 anos. O último fundamento da fé católica é a chamada tradição oral. Mas não é aquela tradição de lavar as mãos antes de comer, ou aquela tradição de costumes. É a palavra oral. É aquilo que os apóstolos ouviram, não só leram as cartas, mas ouviram e transmitiram para outras pessoas até chegar a nós. A tradição oral, segundo o catecismo, tem que estar estreitamente unida com a palavra de Deus. Então, porque as duas vêm do mesmo Espírito Santo e formam um só todo com o mesmo fim. Tanto uma como a outra tornam presente e fecundo na igreja o ministério de Cristo, que prometeu em Mateus 28:20 permanecer todos os dias com a igreja até a consumação dos séculos. Veja, se Jesus prometeu permanecer com a igreja, Mateus 28:20, até a consumação dos séculos, como acreditar que a igreja se corrompeu? Não tem como acreditar. Daí, prossegue o catecismo, resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente na Bíblia escrita, na palavra escrita, mas também na palavra oral. E ambas, palavra escrita e palavra oral, devem ser respeitadas, aceitas e veneradas com igual sentimento de amor e de piedade. Agora vamos para a parte polêmica aí. A acusação dos evangélicos, dos protestantes, ou de alguns protestantes, ou melhor dizendo, sobre a igreja, procede de alguns versículos que eu vou falar agora. Por exemplo, Mateus 15:6. Assim, por causa de vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Jesus criticando aos fariseus, que tinham muitas leis e que colocavam fardo nas pessoas.
Não é essa tradição católica, repito, não é essa tradição de costumes que nós estamos falando da palavra oral. Mateus 15, 2, acusam Jesus. Por que transgride os teus discípulos a tradição dos antigos, nem mesmo lavam as mãos antes de comer? Marcos 7, 8, deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. Marcos 7, 9, e Jesus acrescentou, na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Que tradição é essa, criticada aqui por Jesus Cristo? É quando a lei mata o espírito, é quando a lei, em nome da lei, você suprime o amor ao próximo, sabe? Você vê a pessoa passando fome, não atende porque não permite. Jesus criticou isso duramente. Olha, quem é aquele que vendo um animal cair no dia de sábado não vai salvar esse animal? Então Jesus fala, o sábado é para o homem, não o homem para o sábado. É essa tradição que Jesus estava condenando. Por outro lado, nós vamos ver que a Bíblia também fala a favor da tradição oral. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Intimamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leve vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Veja, segunda carta Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, fala dessa tradição católica. Irmãos, evite a convivência com aquele irmão que não segue a tradição que tendes recebido de nós. João 21, 25. Jesus fez muitas coisas que, se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ou seja, amigo, Jesus não fez só o que está na Bíblia. Jesus fez muito mais coisa. As primeiras tradições foram orais. Olha só, Mateus 28, de 18 a 20. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha Jesus falando. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora, dando esse poder à igreja. E depois, ensinar todos os povos, ensinando-os a observar tudo aquilo que eu vos mandei. Então Jesus fala que tem autoridade e dá essa autoridade à igreja. E de ensinar todos os povos a observar tudo o que eu vos prescrevi. Carta de Tito 1, 5. Deixei-te em Creta para que regules o que falta e estabeleça presbíteros, ó a palavra, nas cidades, segundo as prescrições que eu te dei, não segundo as cartas, segundo aquilo que eu te falei. 2 Timóteo 2, 1, capítulo 2, de 1 a 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na fé de Jesus Cristo. Presta atenção agora a palavra usada. Eu que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis que sejam capazes de instruir aos outros. É uma clara tradição oral. O que você ouviu de mim, pregação, transmita aos outros. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouvistes, e a acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que ela é, palavra de Deus, que age eficazmente em vós. 1 Tessalonicenses 2,13. Então, o que ouviram de nós, transmita. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 12. Tenho muitas outras coisas para escrever-vos. Esse versículo tem que gravar. Porém, não quero fazê-lo por tinta e papel, pois espero ir até vós, falar-lhes face a face, para que o vosso gozo seja completo. Então, segunda carta de João. Eu tenho muita coisa para escrever, mas não vou escrever, eu prefiro dizer pessoalmente. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 13. Tinha muitas coisas para escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Conservai as tradições que aprendestes ou por nossas palavras, ou por nossa carta. 2 Tessalonicenses 2,15. Conserve o que você aprendeu, ou por carta, ou por nossa palavra. Tradição oral, tradição escrita.
Bem, por exemplo, São Paulo fala na sua carta aos Coríntios da última ceia de Jesus. Mas como que São Paulo vai falar da última ceia de Cristo e escrever sobre isso na carta aos Coríntios? Coríntios 12, 11, 10, se ele não estava lá. Então, ele ouviu, foi tradição, tradição oral. Você está entendendo? Então, eu sei que assim, eu peguei no intuito de fazer algo rápido, algo não cansativo, a gente praticamente despejou os conteúdos aqui, né? Mas é exatamente isso. Foi a igreja que selecionou a Bíblia. Santo Agostinho diz o seguinte: eu não acreditaria na Bíblia se a igreja não me mandasse fazer. Então Santo Agostinho dá uma frase de arrepiar os cabelos aí para muitos protestantes. Eu não acreditaria na Bíblia se a igreja não tivesse me mandado acreditar. Então Santo Agostinho ele fala do poder da autoridade da igreja. Então, primeira coisa. Segunda coisa, a Bíblia não estava pronta, meu amigo. Segunda coisa, não existia gráfica na época. A imprensa surgiu com Gutenberg. A Bíblia foi escrita à mão. Pode você ver que com tinta e pena mesmo. Era lento, era demorado. Não era fácil. A pregação era mais oral do que escrita. Segunda coisa. Terceira coisa, ficaram livros apócrifos para fora. Como a Bíblia não se automontou. Ela não foi se montando sozinha ou apareceu montada milagrosamente. A Bíblia foi selecionada pela igreja. Foi a igreja que formou a Bíblia. Então você tem duas escolhas. Ou dizer que a Bíblia é uma coleção falível de livros infalíveis. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Os livros que estão lá são infalíveis, mas a compilação foi falível. Ficou livro bom para fora. Ou você vai ter que admitir: o Espírito Santo age na igreja. E agiu na igreja para selecionar os livros que iam entrar na Bíblia. E se agiu na igreja, porque a Bíblia, como nós conhecemos, só ficou pronta mais ou menos 150, 200 anos depois da morte de Cristo, nós temos que admitir que o Espírito Santo zela e zelou nesse tempo pela igreja para que ela não cometesse erros. Portanto, tudo que está na Bíblia é real, é autêntico, ela é inspirada por Deus, mas ela não se basta sozinha. A sola Escritura, essa doutrina de acreditar que só a Bíblia basta, não se sustenta. E a prova é o número de igrejas cristãs que falam coisas às vezes completamente diferentes acerca de coisas importantes e acerca de coisas secundárias. Como sabermos o que é válido ainda no Antigo Testamento e o que não é válido no Antigo Testamento? Eu escolho? Não. A igreja, juntamente com os bispos, nos ajuda, nos auxilia a preservar a Sagrada Escritura. Repito, se Deus abandonou a sua igreja, a mentira, o demônio ganhou terreno nisso. A doutrina católica, ela é infalível. As pessoas são falíveis, a igreja tem escândalo, a igreja já fez muita coisa errada, a igreja já vendeu indulgência mesmo, a igreja fez muita coisa errada. Os cristãos na história, os católicos na história, agora igreja estou falando como pessoas, né? Fizeram muita coisa errada, mas a doutrina católica, ela é santa, ela é infalível, e Deus quis preservar a igreja assim, porque se Jesus é a cabeça da igreja, a igreja é infalível. Portanto, querido, não é só a palavra escrita que é fonte, é a palavra oral. Lógico, em conformidade uma com a outra. Que tem muito maluco também dizendo a revelação está completa na Sagrada Escritura. Tem muitos malucos que vieram depois dizendo que um espírito apareceu, que um anjo apareceu, que levou um raio na cabeça e escreveram livros a mais. A gente não aceita isso. O cânon está ali, a revelação está ali na Sagrada Escritura. O que a igreja faz é dar um sentido, interpretar e manter essa interpretação sem erros, né? E por isso às vezes a gente paga caro, a igreja paga caro perdendo fiéis, porque tem coisas que não são opções da igreja, tem coisas que são revelações de Jesus Cristo.
Eu espero que você tenha assistido esse vídeo e, se for necessário, pause, pegue a sua Bíblia, olhe os versículos, estude mais profundamente o tema. Nós não pretendemos esgotar o tema aqui, nós pretendemos dar uma base à maioria dos católicos que não tem, infelizmente, tem pouco conhecimento, tiveram a oportunidade de ter pouco conhecimento. Então, se você quiser aprofundar, veritatis.com.br, cleofas.com.br, Catecismo da Igreja Católica. Você que é jovem e o QET, comece a ler, né? Lembrando que o catecismo não pode estar em não conformidade com a palavra, né? Nunca vai estar. Se você lê o catecismo, ele está simplesmente te ajudando, uma ferramenta para entender corretamente a Sagrada Escritura. Deus te abençoe e até a próxima aula. Não perca, hein? Próxima aula é por que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Até lá. Tchau, tchau.